pena deles, pelo meu ministério, que vive chorando os pecados cometidos. Eles não acreditam que foram perdoados e lembram-se das suas desgraças, suas misérias, quando o homem não trabalhado por Cristo pecou. Só que aqueles pecados foram esquecidos, não foram lembrados mais. Uma segunda verdade é que a convicção do perdão recebido capacita-nos a estimular aos nossos irmãos a não desistir da corrida cristã. Essa é a função da igreja: estimular os que estão fracos na fé. Essa igreja não tem fracos na fé, todos aqui são fortes. E na estrada que a irmã Zeli me trouxe aí de carro, tem que ser corajoso, especialmente à noite, né? Tem hora que o carro sobe, você não vê mais nada. Aí depois desce. Aí você fecha o olho e diz: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. Aí ela vem, vai ultrapassar um caminhão na estrada, o caminhão resolve dar uma fechada nela, aí ela sai da estrada e a Olivia pergunta: o que está acontecendo? Eu falei: calma aí que ainda não chegamos no céu, mas se continuar assim a gente chega, certo? Viaja um dia com ela. Meu pastor, eu recomendo que os membros da igreja de um dia viajem com o Zeli daqui de Itaperuna até Sorocaba. Se chegarem vivos lá, muito bom. Se não chegarem vivos, eu me comprometo a fazer a cerimônia fúnebre, sem problema nenhum. É terrível. Outro fato é que a vida da corrida cristã nos estimula a crescer e a correr. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Vida cristã tem embaraço. O conjunto de louvor cantou aqui uma música que fala de embaraços. E esses embaraços são colocados pelo diabo. E o diabo trabalha dia e noite, 25 horas por dia. Que às vezes ele vem com alguns sonhos do passado, tentando fazer acusação. Embaraço. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr. A maratona diária é a vida do cristão. Ainda neste capítulo 12, nos versos 12 e 13, o autor diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, joelhos com artrite e artrose. Eu vou perguntar quem sofre disso aqui, porque seria terrível. Tá? Você levanta e o joelho dói. Você deita e ele dói. Você anda e ele continua doendo. Você tenta descansar e ele dói de novo. Você vai no médico, o médico diz: é idade. Não tem jeito. Você tem que continuar. E fazer veredas direitas para os nossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja curado. Você já pensou num crente manquejando? Já viram pessoas manquejando? É triste, né? É o caso do irmão. É triste. Ele puxa de uma perna, né? A perna não vai. Ele puxa de novo, ela dói. Ele torna a puxar, ela dói. Ele arranja uma bengala, ela cai. Aí depois que ela cai, ninguém consegue pegá-la. Aí vem as coisas da televisão, que passa bem, chuta a bengala para longe e você fica sozinho. Mas joelhos que podem ser sarados. Outro fato importante é que a igreja, ela permanece como um hospital. Eu aprendi no seminário com alguns professores que tinham mais experiência, por isso eram professores de seminários. Vocês vão ser seminaristas e vão ser pastores. Lembre-se que na igreja só recebe gente ruim. Os bons não vêm. E quem é bom não precisa. Aí seu casamento está em desequilíbrio, a quem recorre? Ao pastor. Aí você vai aconselhar,
Aí come, e briga de casal é uma beleza. Como eu adorava colocar os casais para brigar. Porque aí ela abriu o coração e colocava tudo para fora. Aí ele abria e dizia, não é assim não, pastor. E colocava tudo para fora. Aí no final a gente fazia o que eles orassem, faziam as pazes e voltavam para casa para de um mês depois voltar com os mesmos problemas. E casal que briga não desiste. Eu fiz um divórcio, não era um divórcio, era desquite, em 1982, no meu programa com advogado, de uma mulher que queria se desquitar do marido. Naquele tempo não havia divórcio. Eu peguei a causa, entrei, era fácil de desquite. Você fazia uma petição, levava o casal perante o juiz lia a petição, perguntava ao casal, é isso que vocês querem? É. Ele abaixava a cabeça, assinava e devolvia para o advogado a petição assinada. Estão separados. E a mulher queria se separar do marido por causa da bebida. Aí no dia da audiência, nós fomos para o fórum, aí chegou a minha vez, entrei com o casal, apresentei a petição ao juiz, o juiz leu, ninguém levantou a cabeça, e de cabeça abaixada, ele pergunta, é isso que vocês querem? Eles disseram, é. Ele assinou, me devolveu o papel, e eu saí da sala de audiência. Aí quando chegou fora, ela olhou para mim e disse, doutor, ele pode continuar morando junto? Bem, o meu advogado e pastor funcionou o quê? A vocação pastoral. Pode, sem problema nenhum. Eles voltaram e continuaram morando juntos. 6 meses depois ele morreu, de tanto beber. E ela ficou ouvindo o livro dele. Deus sempre dá um jeito de resolver o problema. Então, nesse contexto bíblico, a igreja é um lugar especial. Na igreja nós temos de tudo, meus irmãos. Nós temos aqueles irmãos que adoram a mensagem do pastor. Temos outros que gostariam de matar o pastor. E temos outros que tomam café com o pastor todos os dias, todo almoço, toda janta. E às vezes na presença dos filhos. O que faz com que perca os filhos para a igreja. Não faça isso. Se quiser falar mal do pastor, vá no gabinete e fale mal dele, para ele mesmo. Ele vai se defender, se é que ele tem defesa, sempre tem. Mas a igreja é um lugar assim. É um lugar que deve ser amado, deve ser trabalhado e deve ser feito um lugar de gratidão. A igreja também, ela tem uma mensagem de estímulo, de alegria. Em Isaías 41, verso 6, né, há uma mensagem que foi cumprida e continua valendo hoje. Quando Isaías diz, esforça-te e tem bom ânimo. Isso é o estímulo da mensagem da igreja. Os irmãos têm pregado aqui nessa região, é exatamente a mensagem. Cristo é a solução. Cristo tem solução para o seu problema, seja ele qual for. Até mesmo financeiro, discordando de Macedo, mas até mesmo financeiro, ele tem. E o indivíduo depois se converte, ele para de gastar naquilo que não deve. Ele economiza, ele administra, ele aprende a fazer contas de matemática, soma 2 mais 2 que dá 4. Diminui 5 3, sobra 2. Ele não gasta o que não tem. Ele quebra os cartões de crédito. Uma vez chegou no meu gabinete uma irmã, ela está no céu, e tinha 31 cartões de crédito. E ela queria uma solução. Eu tenho a solução. E eu tinha na minha gaveta uma tesoura. A tesoura não era para defender dos ovelhos, não. A tesoura era necessária para cortar o papel. Me empresta os cartões. Ela foi tirando da bolsa os cartões, 31 cartões. Eu peguei os 30 e cortei. E deixei ela só com um. Você agora você vai ver só com um cartão, tá? E não volta aqui com mais cartão, não. E tem banco que manda cartão de graça para a gente. Você está em casa e recebe um comunicado que tem um cartão à sua disposição. Eu recebo quase uma mensagem por semana oferecendo cartão.
Não funciona. Então, nesse contexto, a igreja ela tem uma mensagem de esforço-te, tem um ânimo, ajuda aquele que está mancando, aquele que está manquejando, ajuda aquele que está triste, consola. Há um luto, você tem que trabalhar o luto primeiro, e o luto no segundo caso, em que o defunto não morre, o defunto não sai de casa. A pessoa continua guardando tudo do defunto: sapato, meias furadas, paletó velho, vestido rasgado, guarda tudo, apronta o quarto e deixa lá o quarto do defunto. Toda vez que ela passa na porta, ela olha para dentro do quarto para ver se o defunto voltou. Você tem que enterrar o seu defunto. Eu fui visitar uma ex-ovelha, aí cheguei na porta do quarto, o rapaz que havia morrido afogado em Vila Velha, e o quarto dele estava como ele deixou: um violão, a cama arrumada, travesseiro com fronha nova, os chinelos ao lado da cama. Aquele era o quarto do fulano, diz o pai. Falei, vamos fazer uma coisa? Vamos desmanchar esse quarto? Tem que ter coragem, viu, pastor? Você corre, se apanhar, mas apanha boa calça e agradece. Como assim, pastor? Você tem que enterrar o menino. Vamos enterrá-lo? Confia em mim. E havia sido minha ovelha durante 12 anos, confiava no pastor. Sim, pastor, a gente confia. Derrubamos o quarto, tiramos tudo, demos uma vista nova, coisas novas no quarto. As irmãs chegaram depois para mim e disseram: pastor, muito obrigado. E todas as vezes que a gente passa naquele corredor e olhava para aquela porta, a gente viu o nosso irmão ali. E os nossos pais não deixaram que ele fosse sepultado. Tem que sepultar. Isso é uma função pastoral, a função da igreja. Ajudar aqueles que estão tristes, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, para que possam realmente vencer os momentos de dificuldades. Outro fato importante que temos é a expressão